É a mensagem que estava contida por trás do véu, né? Agora está tudo bem assim, aberto para que a gente compreenda. Mas os encontros são sempre importantes para a gente trocar ideias, porque interpretar esses textos não é fácil, é uma missão sempre difícil, né? O que a gente tenta é não se distanciar ali do eixo das ideias que o Cristo colocou. A gente vai começar a conversa de hoje, porque a gente vai falar, o texto fala dos endividados. Tem os credores, tem os endividados. Não, acho que não é um problema aqui, né? Acho que nunca na nossa vida, assim, nem atualmente, acho que, né? Em nenhum momento da nossa vida a gente teve ali ficou devendo, né? Ficou com dificuldade, passou por dificuldade para honrar nossos compromissos. E é uma coisa que pressiona muito a cabeça da gente, né? Porque muitas vezes a gente fica bastante preocupado, fica ansioso, fica tentando achar uma solução para aquela dívida, perde o sono. É sempre uma coisa complicada. Não diferente do que a gente vai colocar aqui. Eu vou contar uma história que está lá no Evangelho, mas eu vou contar do meu jeito, trazendo um pouquinho para os dias atuais, e a gente vai tentar aqui fazer o complemento da história, aonde que essa história vai dar. Então vocês imaginem alguém que tem um poder muito grande, né? Tem ali na comunidade dele, é uma pessoa referência ali que cuida de muitas coisas. É um senhor, né? E em determinado momento esse senhor resolveu, bom, agora já passou um tempo e eu preciso começar a cobrar aqueles que estão me devendo dinheiro, né? E eles precisam acertar comigo, então eu vou lá cobrá-los, né? Então ele prepara essa reunião, manda chamar quem está devendo e vai trazendo e vai conversando ali, vai negociando. Até que um deles, né, muito preocupado, dizendo não ter capacidade para arcar com o que estava devendo agora, implora ao Senhor que dê mais prazo, que faça alguma coisa, porque ele não tem como pagar. O Senhor ouviu tudo e ponderou ali, pensou e falou o seguinte: não, tudo bem, vamos fazer uma coisa. Essa dívida, ela termina aqui. Não existe mais dívida, não tem, essa dívida foi perdoada, não se preocupe mais com isso, segue a tua vida, que tá tudo ok. Cara, você imagina você receber uma notícia dessa? Não é comum, né? Normalmente a nossa dívida fica onde? Fica lá registrada, guardada, até que a gente acerte. Mas nesse caso, foi perdoado, né? O cidadão sai dali, feliz da vida, chega na rua e encontra um camarada que estava devendo a ele. O que vocês imaginam que esse cidadão fez? Vocês conhecem bem o ser humano, né? Vocês conhecem bem, né? Foi lá e, com aquela delicadeza, né? Tranquilidade, tu tá me devendo. E normalmente assim, na frente das pessoas, né? E tudo mais. E aí? Vai me pagar ou não vai? E já, nervoso, o camarada ali, coitado, sem graça, né? Pensando na situação vexatória, na frente das pessoas, pedindo a ele prazo, eu não tenho como pagar agora, me dá mais prazo. Não vou te dar prazo nenhum. Não tem prazo, você tem que acertar logo comigo. Mas mal sabia ele que ali por perto, o pessoal estava de olho na situação. Eles já tinham visto. E o pessoal tinha visto que o senhor lá, o camarada, liberou ele da dívida e ficaram chateados com aquela situação. Sempre tem gente boa por perto das situações, né? O que eles fizeram? Foram lá. Está acontecendo isso. Aí o Senhor chama ele, traz ele aqui, traz ele para cá. O que o Senhor fez? Agora tu vai continuar me devendo e você vai ser preso e só vai sair de lá depois que pagar até o último centavo. Se é justo, se não é justo, a história é assim, desse jeito, dessa maneira.
Vocês sabem, acho que até vocês trouxeram o andamento da história, o que ia acontecer depois, que vocês devem estar lembrados dela lá. Jesus contando essa parábola, muito melhor do que eu, é claro. Era um dos melhores contadores de história que a gente conhece. Mas isso é para dar uma ideia. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Tentar descobrir o que ele quis dizer com isso e até onde que a gente quer chegar com essa parte, com esse trecho aqui do capítulo 9, que fala dos credores e dos devedores, né? Mas, para eu ficar mais suave ainda, mais relaxado ainda, eu vou trazer a canção, que é onde eu me sinto mais seguro. Eu cantando me sinto mais seguro do que aqui falando com você. É o meu ponto de conforto. E aí mas a gente vai colocar aqui a letra das músicas, das canções, para quem quiser ir, poder acompanhando. E essa música vai trazer uma ideia de como é que a doutrina espírita pede que a gente interprete essas questões, essas mensagens do Cristo, inclusive as próprias mensagens que estão na codificação. Usando a razão, a emoção vai estar ali também, mas pesando sempre com a razão. Eu vou pegar aqui o instrumento. A fé, sem o crivo da razão, é fé cega, é a negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos. Tudo passa quando confiamos em Deus, tudo passa, tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa, tudo passa. A fé que não obra no campo da vida é como figueira seca, sem frutos render. A fé produtiva não é utopia, sofisma verniz na superfície do ser. E ela desperta instintos nobres que o homem precisa para o bem conhecer. Ela é paciente, pois sabe que a alma não finda com a morte, prossegue a crescer, prossegue a crescer, amadurecer, até entender. E fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão. A fé, sem o crivo da razão, é fé cega, é a negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos. Vamos tentar? Tudo passa quando confiamos em Deus, tudo passa, tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa, tudo passa.
Se eu perguntar, qual é o mandamento maior da lei? Eu fiquei aqui parado porque eu sabia que ia ter um complemento. Por que a gente conhece esse complemento? Porque não era assim. Na lei de Moisés era, né? Depois, quem acrescentou esse? Deus, ele estava com a razão? Ninguém vai discordar também, né? Ninguém vai fazer isso, né? Ele fez ele complementou. Esse trecho do Evangelho é bem interessante, porque Jesus estava lá fazendo o trabalho dele, fazendo a divulgação. Mas tem aquela galera que gosta de tumultuar, mas por interesse próprio, é claro. Então, se a gente tem um interesse próprio e começa a perceber que vai perder o poder, a gente começa a ficar assustado, vamos dar um jeito, a gente tem que derrubar esse camarada. Ele está atraindo muito a atenção das pessoas com essa mensagem que ele está vendo. Mas qual é um jeito interessante de fazer isso? É desacreditar. Se fosse hoje em dia, qual é o nome que teria isso? Fake? Vamos cheio de fake news e cancelar. Como naquele tempo não tinha essa coisa, para divulgar alguma coisa era complicado. Como é que se divulgava naquele tempo? Né? Ou se colava algum papel lá, né? Quando tinha que passar alguma informação, ou algum mensageiro ia para a praça e reunia as pessoas, começava a chamar as pessoas e ali ele passava o recado. Era bem mais lento, nem muito mais, né, analógico, vamos assim dizer. Agora é tudo muito rápido. Você posta aqui, o mundo todo já pode ficar sabendo daquilo que você postou. Então a coisa se alastra de uma forma impressionante. Então a ideia desses ali que se infiltraram ali, vamos fazer uma pergunta para ele. Por quê? Se ele contrariar a lei de Moisés, é ali que a gente vai se pegar para quê? Para... Exatamente. Né? E aí é pegar ele no contraditório. Então, quando faz a pergunta, essa mesma pergunta que eu fiz aqui há algum tempo, há pouco tempo, né? Qual é a principal lei? Jesus responde. Não, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí fica aquele espaço, né? E aí já pega de surpresa, porque Jesus, como judeu, estava sendo fiel à própria mensagem dos judeus, aos que estavam escritos na lei judaica. Só que ele acrescenta. E ao próximo, também não puderam retrucar. Porque como é que a gente vai retrucar um negócio desse? Não, amar o próximo a ti mesmo, olha a amplitude que é o negócio. Não dá para falar nada ali, não dá para ser contra, porque não, se a gente retrucar, eu não vou amar minha família, né? Eu não vou amar meus amigos. Isso está dentro da lei, isso faz parte da lei. Então houve um silêncio, silenciado. Agora o que a gente tem que fazer? Se no texto ele faz aqui no texto ele diz que toda lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Olha só, toda a lei e os profetas, basta esses dois mandamentos, você está cumprindo a lei de Deus. Olha só que interessante. Amar a Deus e amar ao próximo. Aí a pergunta que vem. Bom, então, se o Evangelho segundo o Espiritismo está trazendo isso de volta, é por quê? Porque é necessário até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Então, a primeira parte. Qual é a parte mais fácil? Amar a Deus ou amar o próximo? Deus, amar a Deus. É mais fácil amar a Deus, mas eu não vejo Deus. E como é que é mais fácil amar um ser que eu não vejo? Sentir Deus? Leva um tempo, mas a gente consegue, porque é imaterial, assim, a gente não tem. Né? E encarnado mesmo é que a coisa é complicada. Mas muitos de nós, desde pequeno, que a gente tem aquela ideia que a família vai trazendo para a gente da questão de Deus. Então é mais fácil amar a Deus do que amar ao próximo. Por quê?
próximo não é. Compliquei. Eu acho. Aquela teve coragem de falar. O próximo sou eu. O próximo complica, às vezes, é isso? A gente, às vezes, está até disposto. A gente também é complicado, né? Ainda bem que você foi a primeira a colocar que o próximo não é fácil, mas já está trazendo também uma leitura interna. Uma leitura interna. Se a gente olhar para dentro de nós mesmos, sem medo, e sem assim, eu não vou passar a mão na cabeça. Olhar para dentro da gente mesmo, a gente vai se ver como perfeito? A gente vai se ver como uma pessoa que viveu a vida e não cometeu nenhum erro? Não deixou ninguém chateado? A gente vai encontrar sempre uma... Eu não vou fazer isso com vocês aqui agora, tá? Porque a ideia não é essa. A gente não vai ficar lembrando as encrencas que a gente já se meteu, mas é só para a gente lembrar que a gente não tem perfeição. Mesmo assim, a gente reconhecendo isso como a gente já está reconhecendo, a gente não tem dificuldade com algumas pessoas? Tem. A gente deveria ter? Eu não sei. A gente está numa condição humana em algum ponto da nossa vida espiritual. E a gente está encarnado nesse momento. Trouxeram a gente e a gente se comprometeu e a gente participou disso, porque vocês estão espíritas. Muito provavelmente a gente participou desse modelo de encarnação e colocou algumas coisas ali na caixinha que a gente ia precisar em algum momento da nossa vida, a gente ia se aproximar da doutrina espírita. Então fica até um pouco mais fácil de falar aqui dentro desse conceito espírito. Então eu estou falando isso que é para a gente entender que não é simples obedecer esse comando do Cristo. Não é simples. Porque a gente vive numa sociedade que é complexa, que as pessoas são tão diferentes umas das outras. Né? Mas, se está no Evangelho, se Jesus falou lá atrás, se o Espiritismo está trazendo isso de novo, e está dizendo que é essencial, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou ter que dar um jeito. Porque por que a gente reencarna? A gente vai reencarnar para sempre? Não. Não. A ideia não é essa, o projeto é esse, ficar sempre reencarnando, indo e voltando. Não. A ideia é qual? Evoluir. Até chegar um ponto que a tristeza, a doença, não faça mais parte da minha vida. Nem da vida de ninguém que vai ali fazendo a jornada comigo. Se eu saio desse estado de que pode me deixar triste, eu vou entrar em que estado? De plena felicidade. Alegria a gente já sabe o que é. Agora, felicidade, e o que é felicidade plena? A gente precisa pensar mais sobre isso. Porque a ideia é essa. Logo, se eu sou um espírito pleno, eu não preciso mais reencarnar. Quais são os poucos motivos que tem para um espírito que já alcançou as esferas mais altas voltar aqui? Isso. Vocês conhecem alguns, né? Vocês conhecem. Já estavam numa esfera mais acima e resolveram voltar. Alguns que desencarnaram e continuam próximo à Terra, porque quer continuar ajudando. Um deles é Bezerra de Menezes. Essa história é bonita que a gente está... Nas casas espíritas estão sempre contando isso. Então, a gente está dentro de um caminho. Eu não sei que ponto desse caminho que a gente está, mas a gente aí é uma autoanálise de cada um, que a gente está aqui encarnado. E a gente se depara com isso, com o nosso interior, com o nosso ego. Tem hora que a gente acha que está certo, certíssimo, e entra em conflito com o outro. Né? Tem hora que a gente percebe e reconhece, não é bem assim e tudo mais. Então a gente fica nesses eventos. Só que entre um evento e outro, em que a gente não consegue se equilibrar muito, acontecem os conflitos e pode acontecer os desequilíbrios. E aí a gente pode ficar mal com algumas pessoas que fazem parte do nosso caminho, às vezes até as pessoas mais próximas ali dá alguns problemas. Né? Então, aí é que está a complexidade da coisa.
Num crescente maior, eu faria uma pergunta que é difícil de responder. E eu fiquei pensando muito em casa quando olhei qual era o assunto, qual era o tema. Porque aqui diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. O outro faz com a gente tudo que a gente gostaria que ele fizesse? Nem sempre. Nem sempre. E o que eu faço então com o texto? O que eu falo para Jesus? Porque o outro não está. Eu estou tentando amar, mas o outro não está amando. O que eu faço? Faço a minha parte. Se você me disser que isso é tranquilo, eu vou sair daqui. Respondendo. Já as respostas. É legal as respostas, porque dentro da nossa consciência, a gente já sabe o que fazer. Se a gente está trocando ideias aqui, as respostas estão vindo, a gente sabe o que tem que fazer. Mas muitas vezes a gente não sabe como fazer. E muitas vezes a gente não quer nem fazer. Porque muitas vezes a gente está com raiva. A gente está chateado. E às vezes a gente traz uma mágoa que é longe. E é longe, a coisa já aconteceu há muito tempo e eu não consigo resolver dentro de mim. E aquilo que não está resolvido dentro de mim, eu vou arrastando pela encarnação, vai me levar a quê? Eu posso não ser uma pessoa que se entrega de corpo e alma para as outras pessoas, porque sempre vai ter algo me incomodando. Eu nunca vou ser totalmente espontâneo. Eu posso me tornar uma pessoa que vai ficar, de vez em quando, vai ficar deprimida, vai ficar chateada, né? Uma pessoa que às vezes não quer nem cruzar com determinada pessoa pelo caminho, né? Porque aquilo ainda me aborrece, e toda vez que eu lembro, me aborrece por dentro. Então, todo um processo que precisa ser feito para eu me libertar do passado para poder viver o futuro. Tem como viver o futuro sem se libertar do passado? Não, do passado pode ficar aquelas lembranças que nos ajudaram a impulsionar para a jornada. Mas quando eu falo preso ao passado, é preso à raiva, preso ao ódio, às mágoas. Então, se eu estou olhando para cima, eu vou precisar resolver isso. E é disso que o texto está falando. Eu gosto do Evangelho, do Livro dos Espíritos, porque é pura filosofia, né? Sempre traz alguma coisa que faz a gente pensar em outra coisa e mais outra coisa. Vai numa sequência, né? E isso é muito legal. E o próprio modelo do Livro dos Espíritos é muito filosófico. É pergunta e as respostas. Pergunta e as respostas. A filosofia faz isso o tempo todo, né? As perguntas. O que move as coisas? São as perguntas. Nem sempre as respostas. Porque às vezes a resposta vem e a gente ainda tem que tentar entender esse processo todo. Eu tenho lido algumas coisas sobre os antigos filósofos, sobre os estoicos, né? E Sêneca e tal, e eu estou assim, muito curioso e estou gostando do que eu estou lendo. Porque, inclusive, o que eu estou lendo, eu acho que ajuda a gente aqui a fazer uma separação. A gente pensar, por causa desse pedido do Evangelho, para a gente fazer isso. Tem coisas na nossa vida que estão ao nosso alcance resolver? Sim. Beleza. Tem coisas na nossa vida que foge do nosso controle? Sim. Tem coisas que são em a natureza. Tem uma, que é, inclusive nesses textos que eu estou lendo, que assim, é uma das primeiras que eles citam, que provoca medo nas pessoas, e muitas vezes as pessoas não querem nem falar muito sobre isso, que é meio rápido assim, a morte, né? Mas ela existe? Não. Agora eu gostei. Agora foi uma resposta espírita, foi legal. A morte do corpo, ela é real. Vem para todo mundo. Não é isso? Não vai ter. Por enquanto, no planeta, a gente não conhece ciência capaz de reverter né, esse processo. A gente vai
morrer. Então, o que esses filósofos falam? Se isso, eu não tenho o que fazer com relação a isso, o que eu tenho que fazer então? E ver com natural ali? O espiritismo ajuda? Eu gostei do pra caramba, muito, muito, muito demais. É muito consolo. As vozes que a gente já ouviu, por causa do espiritismo, por causa da mediunidade, na história já, né? A gente está lá na mediunidade, das vozes dos que já se foram, chegar até a gente, com todos os detalhes, para a gente não duvidar mais, ó, tá aqui, mas vai para mim. Não desistir. E não esmorecer, porque se eu ficar pensando muito em um fim, eu deixo de viver agora. Tem aquele ditado, ficou pensando na morte da bezerra, essas coisas todas. Você fica com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. E você fica ali, paralisa. Então, esses ensinamentos que são antigos, e que o Cristo veio renovando tudo isso, veio trazendo, porque a gente que estuda o Espiritismo, a gente percebe que tudo é encadeado, e várias vezes, e sempre, reencarnaram espíritos para ajeitar o caminho para o que viria depois, e esses filósofos são desse caminho. Vem trazer um jeito da gente lidar com essas situações que a gente não pode mudar. Não tem mais como mudar. Já aconteceu, já foi. Por exemplo, um assunto que todo mundo gosta de conversar, que é a política. A maravilha. Deixa todo mundo tranquilo. Passou a eleição, eu posso mudar? Não posso. A vida prossegue. E tem várias e várias outras situações que demonstram assim, ó. Tem até uma prece, acho que é a prece de Cáritas, se eu não estiver enganado, que fala que a gente pede a Deus para me dar forças para eu conseguir mudar aquilo que eu posso mudar. Mais serenidade e tanto para reconhecer aquilo que eu não posso mudar. Eu posso mudar o outro, a outra pessoa? Mas eu posso influenciar a outra pessoa? Eu sei que eu tô fazendo essa leitura aqui, essa interpretação junto com vocês, mas ao mesmo tempo, todo o tempo dentro da minha cabeça está passando o mundo, hoje. O noticiário diário. Eu sei que a gente fica pensando, como que eu vou fazer para amar essas criaturas que estão cometendo tantos crimes, tantas mazelas, tanta violência. Mas olhando para isso, o texto tem razão de me pedir isso? Olha a música, A Fé Raciocinada. O texto tem razão, os espíritos estão com a razão de me pedir isso? Então tem um motivo para eles pedirem isso. Qual será o motivo que os espíritos estão pedindo isso para a gente? Amor. Essa é a meta. Se eu alcançar o estado amoroso, o que vai acontecer com o ódio dentro de mim? A pessoa num estado amoroso, ela é produtiva? Ela consegue fazer coisas incríveis? Uma mãe amorosa é capaz de quê? Fazer uma comida boa. Uma pessoa amorosa faz uma comida sensacional, né? Porque coloca amor naquilo. Vocês sabem que a comida tem energia, né? Ali tá. A energia de quem fez tá ali na. Então, e os pais, e os avós, né? E quando a gente ama, a gente é muito criativo. Amor é movimento. Faz coisas boas. É transformador. Isso é excelente palavra. É transformador. Então, se o amor me transformou, será que eu consigo uma certa blindagem daquilo que eu não
tem como fazer alguma coisa e me proteger um pouquinho? Eu não estou abandonando, mas eu estou me protegendo um pouco. Na verdade, por quê? E eu não vou, eu faço igual os espíritos protetores nossos. Que às vezes quando a gente não quer nada, eles dão um tempo. Mas assim que a gente precisa, o que acontece? Eles se reaproximam, deu uma brecha, eles conseguem pegar a sintonia ali, é aqui que nós vamos entrar. Vamos de novo. Então, é esse o movimento. Quanto mais pessoas amorosas no planeta, o que vai acontecer com o planeta? Vibração de amor. Muda a psicosfera, né? Psicosfera do planeta. Muda, transforma. Quanto tempo vai levar isso? Me dá um prazo aí. Tem que obedecer, né? Mas seja um otimista porque eu estou precisando, entendeu? Eu preciso. Qual o prazo? Long, long time. Mas o serviço é legal? Tá no caminho é legal? Às vezes é mais interessante do que ficar só olhando para a meta. O caminho é legal. Porque a gente conhece no caminho uma série de pessoas, igual eu estou fazendo aqui agora. Desde que eu venho aqui nessa casa, o que eu já conheci de gente que virou amigos meus e amigas até hoje. E bota mais de 20 anos nisso. Mais de 20 anos. Até hoje são amigos. E é isso que a gente vai colhendo pelo caminho. Porque o caminho é feito de situações legais e de outras situações que não são tão legais. E qual é o desafio? Eu aprender a lidar com as situações que não são tão legais. A violência que aconteceu lá fora e tal, e tudo mais. Eu imediatamente vou ter algo que eu possa fazer? Apareceu ali no noticiário? Não. Eu já assisti lá uma vez no dia. Mas e se eu passar ao longo do dia assistindo a mesma notícia? Que já passou de manhã, ela se repete à tarde, ela entra e eu estou ali assistindo. A minha vibração. Porque eu começo a me sentir impotente. Meu Deus do céu, quando é que esse mundo vai melhorar? Por que essas pessoas fazem isso? Mas a boa notícia é que isso não é para sempre. Tem um projeto que é grandioso, que está em curso e prestes a ter a sua fase no planeta Terra avançada. A gente tem controle sobre isso? Se a gente não quiser que o planeta progrida, a gente consegue segurar o progresso do planeta? Não. Dá de ser. Você vai sair. Porque o projeto é de quem? E quem é que está na frente do planeta Terra? Alguém pode? O progresso está vindo. É impossível segurar o progresso. Pode até retardar. Dá uma complicada aqui, uma complicada ali, mas não para. É impossível parar. Então está tudo em curso. Esse eu acho que é um exercício. A gente poderia falar várias outras coisas aqui, mas eu acho que esse é o exercício. A gente separa as coisas e vai tocando a vida, mesmo que algumas coisas fiquem andando do lado da gente e toda hora nos visitando. E é uma situação que a gente não sabe direito o que fazer. Mas a vida segue em frente. A gente vai precisar de ajuda? Vai. Para isso tem a família, tem pessoas, tem amigos, tem terapias, né? Tem a ciência. A gente vai atrás de ajuda porque a gente não pode desanimar e parar. Porque nós que somos espíritos e espíritas, vocês têm alguma dúvida que desceram com uma missão? Cada um de nós aqui tem uma missão.
planejadinha. E a todo momento a gente é levado para o mundo espiritual, todo dia, sempre, a gente vai dormir para ser relembrado dos nossos compromissos. Quem sabe mais, teoricamente, deveria dar mais. Quem mais ama, acaba fazendo mais. Quem mais ama. Eu tenho amor, eu tenho que fazer esse amor seguir em frente. Eu vejo. Nosso tempo é pequeno, mas são inúmeras as histórias. Inúmeras as histórias de pessoas que com um gesto faz a diferença. Se eu passei por essa encarnação, eu fiz a diferença para uma pessoa, qual o valor que isso tem na espiritualidade? Imenso. E a gente conhece várias histórias assim, que na hora H alguém apareceu ali para uma pessoa e fez a diferença para aquela pessoa. São muitas e muitas histórias. Até outro dia eu estava vendo um caso desse serviço telefônico e de preservação da vida, que é o CVV, em que as pessoas doam o seu tempo para ficar lá escutando outras pessoas que estão aflitas, muito aflitas. E a aflição é uma coisa, né, que a gente precisa cuidar. A gente precisa se cuidar para a gente ficar bem. A gente não pode deixar a aflição tomar conta da gente. Então, a ideia é essa. Tem um finalzinho aqui. É para... Eu acho que eu não quero falar com as minhas palavras dessas coisas que eu falei. Eu vou ler aqui no final, está lá no item 4, já no finalzinho do que era o assunto para a noite de hoje. A prática dessas máximas, essas coisas todas que a gente falou aqui, que Cristo falou, tende à destruição do egoísmo. A gente falou aqui que o amor, ele destrói o egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, o que vai acontecer? Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios. Não mais haverá ódios. Nem dissensões, quer dizer, nem discussões. Mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. É isso que nos espera. No meio disso, tem um serviço para ser feito, que não é fácil. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Bom, eu vou trazer canção, porque agora eu vou recorrer aos compositores. Eu vou passar na frente aqui para a gente colocar essa canção do Sancor. Tá. Que essa música fala para a gente continuar firme na semeadura. Cada um, porque Jesus precisa de cada um de nós. Essa letra é interessante porque ela é da Alta de Souza. Está lá num dos livros da Alta de Souza, foi ela que escreveu e o Alexandre Sancor conseguiu musicar essa... Harpa de amor, tangendo de mansinho, a música do bem, ditosa e bela, as mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho.
Não te digas inútil ou mesmo sozinho. Na existência mais triste ou mais singela, nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando sem bênçãos no caminho. Nosso coração vencendo o espaço, aprendendo com Cristo ante o futuro. Tuas mãos como servas do amor puro são estrelas fungindo em seus braços. Ara, semeia, desce, afaga, ajuda. Mãos no trabalho são como a prece muda. Ara, semeia, desce, afaga, ajuda. Mãos no trabalho são como a prece muda. Não te digas inútil ou mesmo sozinho. Na existência mais triste ou mais singela, nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando sem bênçãos no caminho. Nosso coração vencendo o espaço, aprendendo com Cristo ante o futuro. Tuas mãos como servas do amor puro são estrelas fugindo em teus braços. Vamos tentar? Ara, semeia, desce, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são como a prece muda. Ara, semeia, cai ajuda. Mãos no trabalho são como a prece muda. Basicamente encerra a conversa. Porque a gente vai tentar com essa canção trazer esse Jesus bem próximo da gente. Jesus, no silêncio da prece, os irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença
envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos como a luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos como a luz. E caminharmos juntos como a luz. E caminharmos juntos como a luz. Jesus.